Vai ter que apoiar. DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e Fernando Barcelos na produção. E também a produção de hoje da redação é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar ao vivo pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET, e também logo mais os vídeos das entrevistas estarão no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1951. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Este é o ano da inauguração da primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. O lançamento do filme O Dia em que a Terra Parou, que retrata a discussão sobre conflitos nucleares e a destruição do planeta. No Brasil, este é o ano da inauguração da Rádio Independente em Lajeado, ano em que Getúlio Vargas assume seu segundo mandato como 17º presidente do país, dessa vez eleito por voto direto. Em Santa Maria é o ano da fundação do Armazém Binato por Fernando e Gilberto Binato, e também a inauguração da Ettore Frescura, tradicional armazém de Santa Maria, localizado no Alto da Boa Vista. Neste ano faleceu Oliveira Viana, historiador e jurista brasileiro. E também Miguel de Lima Valverde, primeiro bispo de Santa Maria de 1911 a 1922. Neste ano, em Cruz Alta, nasceu Elizabeth Soares Coelho, conhecida como Bete Coelho, educadora e fundadora da FAMES. Nasce em São Paulo das Missões, município de Roque Gonçalves, Lourdes Maria Dil, a irmã Lourdes, conhecida pelo trabalho à frente do projeto Esperança e Cooperação da Arquidiocese de Santa Maria. E no dia 12 de novembro de 1951, nasceu a nossa convidada de hoje, Sandra Maria Rebelato. Sandra, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. O prazer é meu, Camila, e só vou fazer uma pequena retificação. Eu nasci no dia 13 de novembro. Ah, 13, a gente adiantou um dia aqui. 13 de novembro de 1951, no distrito de Nova Esperança, de Jaguari. E hoje é município, Nova Esperança do Sul. E vim para Santa Maria com menos de um ano de idade. Meu pai era professor lá naquela localidade, professor estadual, casou com a aluna, e a minha mãe tinha 16 anos quando casaram, 17 anos já eu nascida, e vieram para... O meu pai foi transferido para Santa Maria para trabalhar na 8ª Delegacia de Educação. Ele era orientador do ensino rural. Então, minha mãe, comigo nos braços, com 17 anos, meus avós muito preocupados com ela, porque meu pai trabalhava o dia todo, viajava, e como é que aquela menina ia ficar com outra criança nos braços? Então, falou com um amigo, o seu Pedro Machado, casado com a dona Nina, moravam ali do lado onde hoje onde sempre foi o restaurante Augusto, do lado ali, a casa onde eu vim morar logo que cheguei em Santa Maria. Em seguida, meu pai comprou um terreninho na rua Serafim Valandro, construiu um chalé
E antes dos meus 2 anos ou 3 anos, nós fomos de muda, então, para esta casa na Rua Serafim Valando, 1632. Uma santamarense de coração, então, já que veio bem novinha. Sandra, ainda que o nome Sandra Rebelato seja um nome bem conhecido, uma figura pública aqui na cidade, a produção fez um pequeno resuminho e eu vou lendo e daí depois tu me conta se é mais ou menos por aí. Filha de Lourenço Rebelato e Jaci Terezinha Rebelato, mãe da Alessandra e Gustavo, vó da Marcela, do Enzo e da Isadora. Advogada, Sandra se formou na primeira turma de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Esteve professora por 10 anos, inclusive se envolvendo com os direitos dos professores e servidores na 8ª Delegacia de Educação de Santa Maria. Trabalhou como defensora pública e assistente judiciária por mais de 20 anos. Após a aposentadoria, se juntou a várias entidades a fim de contribuir com as suas experiências e vivências. Foi vereadora do município por 2 vezes, em 2008 e 2012. Otimista com olhar para o futuro, essa é Sandra Rebelato. Então, Sandra, tu já nos contou um pouquinho sobre essa infância que vieste para Santa Maria e quais são essas lembranças mais antigas aqui de Santa Maria nessa infância? O que me marcou muito, né, além de morar naquela casa onde nós fomos morar, ter nos fundos uma barraca de ciganos, e minha mãe tinha muito medo que me roubassem enquanto eu era bebê. Fora isso, me marcava muito a ida à escola. Desde o Jardim da Infância, eu frequentei o Instituto de Educação Olavo Bilac, sou bilaquiana, totalmente bilaquiana. Entrei no Jardim da Infância e saí de lá formada professora do ensino primário. Magistério, né? Nós estamos neste tempo onde a escola era a coisa mais alegre que nós tínhamos. Os professores eram os nossos exemplos. O envolvimento era muito grande. E desde sempre me tornei assim muito ativa, sempre líder da turma, e fui presidente do Conselho de Alunas do curso normal, que é estilo Grêmio estudantil. Nosso nome era Conselho de Alunas. E me formei, então, professor de ensino primário. Logo em seguida, fiz concurso do magistério no estado, passei e fui nomeada para São Cepé. Isso eu já tinha 18, 19 anos. Me casei com 18 e estava já no primeiro ano da faculdade de Direito. E meu marido não gostou que eu fosse viajar de Santa Maria a São Cepé todos os dias. Resultou que eu quase que precisei pedir exoneração, mas graças a Deus eu fui convidada para trabalhar na Delegacia da Educação pela minha grande amiga querida Cirleida Lalana. E vim para cá, então, trabalhar em Santa Maria. Trabalhei 10 anos, praticamente, dentro da Delegacia da Educação. E ali eu tive muitas experiências positivas. Eu fui coordenadora daquele processo de avaliação do magistério, que antigamente acontecia, e fiz esse trabalho em toda a região escolar, que não abrange só Santa Maria, mas os municípios aqui do redor. Depois, então, trabalhava mesmo terminei a faculdade de Direito enquanto estava lá. Comecei a fazer, então, todos os processos administrativos. Eu ia lhe perguntar, Sandra, antes da gente avançar no direito, aonde que veio a escolha de cursar o direito? E já existia algum traço na personalidade da infância, da adolescência? O que te levou para esse caminho do direito? Inclusive, me arrisco a dizer, primeira turma de direito de Santa Maria, então existe um marco sobre isso. E eu ia te perguntar também, a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, que nessa época não existiam tantas mulheres no curso de direito.
Eram menos do que os homens, bem acentuada a diferença. Mas a nossa turma na Faculdade de Direito era uma turma de mulheres muito inteligentes. São da minha turma a Tânia Maciel de Oliveira, a Ana Luísa Motzi, a Vanessa Min, a Ruth, a Heleninha Espíndola, pessoas de bastante presença marcante, sabe? E nós fazíamos acontecer. Os nossos colegas eram todos nossos grandes amigos. A turma foi realmente a primeira turma. Nós saíamos, então, da transição da escola de direito particular para a federal. Os professores migraram, praticamente todos, e o nosso diretor era o irmão Gelásio. Não é do teu tempo, talvez tu não tenha nem ouvido falar nessa personalidade, o irmão mas... Gelásio do Marista? Claro que sim. Pois então, o irmão Gelásio era o nosso diretor, maravilhoso sempre. E por que eu escolhi direito? Porque meu pai era advogado e cursou direito e eu já era grande, vamos dizer assim. Eu acompanhei o curso do meu pai, os estudos à noite que ele fazia sempre com os colegas, e eu ficava ouvindo e achava encantador o assunto, a temática do estudo que eles estavam fazendo. E eu também tinha um tio advogado de São Luís Gonzaga, Neuci Gioda, e eu fui assistir alguns júris que ele fez na época, e eu me entusiasmei muito, achei que era o que eu queria. E naquela época, com o curso normal, tinha uma tendência para fazer talvez o vestibular para odonto. Mas não tinha química e nem física, eu teria que fazer o cursinho. E desisti. Vou fazer o direito, enfim. Acordava às 5 da manhã, estudava, à tarde ia trabalhar, né? E deu tudo certo. Sandra, agora a gente vai para um rápido intervalo e hoje nós estamos aqui conversando com a Sandra Rebelato, ela nos contando um pouco sobre a infância, sobre a parte de professora, educação. Chegamos na carreira do direito, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Big Bang Fiat, uma explosão de ofertas para você sair de Fiat 0 km, somente até 20 de maio. Mobilike a partir de 66.980. Cronos 1.0 a partir de 78.990, com 1 ano de combustível grátis. Fastback Audácia a partir de 126.990, com taxa zero. Sul Veículos, sua concessionária Fiat para Santa Maria, Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul e região. No trânsito, escolha a vida. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 100% no restaurante Churrasquito. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. O
O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 nos primeiros 2 meses, excelente cobertura com abrangência nacional através da Rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui hoje conversando com a Sandra Rebelato. Ela estava nos contando sobre esse início da faculdade de Direito, depois de ter cursado, depois de ter sido professora, a faculdade de Direito. Sandra, eu ia te perguntar a respeito de... Depois a gente vai chegar na parte de vereadora, sobre todos os marcos a respeito da mulher, mas eu queria te perguntar, tu tem inúmeros processos na vara da família, na defesa das mulheres, nos divórcios e também, inclusive, em um casamento coletivo. Então, eu queria saber em que momento despertou essa vontade dessa causa? Na Defensoria Pública, nós tínhamos uma imensidade de clientes incrível. E a maioria delas eram mulheres. E praticamente a queixa era a mesma. Falta do companheirismo do seu marido, do pai das crianças, enfim, do seu companheiro. E, às vezes, até muita violência. E esta situação rotineira na minha vida passou a fazer parte de um estudo da minha parte e buscando uma solução que viesse atender às necessidades das mulheres. E procurava fazer um estudo amplo, busquei auxílio da psicologia, da psiquiatria, pedia conselhos para esses profissionais, buscando então que as mulheres sofressem menos. E isso foi crescendo. E na Defensoria Pública, a minha maior atuação sempre foi na vara de família. E dizem que até hoje, em Santa Maria, eu sou a advogada que mais processos na vara de família, eu fui a patrocinadora. E eu acho que sim, porque eu não parava nunca. Eu ia para fórum de manhã cedo, saía de noite. Enquanto fazia as audiências, eu já despachava alguns processos, porque, graças a Deus, o defensor público ele pode escrever a punho nos processos, coisa que não é comum para os advogados comuns, né? E esta é uma possibilidade justamente pela quantidade de processos que passam pelas mãos dos defensores. E essa situação, ela foi aumentando com o tempo. E nós tentando sempre melhorar a situação das pessoas que nos procuravam. Nós éramos em número muito pequeno, nós trabalhávamos em 4 defensores apenas, depois veio um 5º, mas a nossa vida era uma constante atendimento, audiência, ida na polícia, ida na Justiça do Trabalho e ida na Justiça Federal. Não tínhamos tempo para nada mais. Era de casa para o fórum, do fórum para casa. Muitas coisas nos aconteceram. E já que é uma coisa não formal este programa, eu vou contar
um caso que aconteceu comigo. Eu era defensora de um réu que tinha matado uma senhora de idade no interior. E era o dia da audiência, no fórum antigo ainda, no corredor ali, todas as pessoas que iam testemunhar num banco, eu conversando com o meu réu de pé na frente dessas pessoas, um agente de cada lado, cuidando, porque ele estava algemado, ele estava preso, e eu conversando com ele. Nisso eu vi umas pisadas fortes no corredor. E eu disse, ai, o que será? Nisso eu vi um revólver na minha cintura, apontado para o meu réu. E, em seguida, 3 tiros. Corredor, na tua no frente. corredor, e o meu réu era um homem com os olhos azuis muito bonitos. E levantou os braços assim com a algema e começou a escorrer sangue. E eu na frente deles, e os 2 agentes penitenciários puxaram um 38 cada um, e eu fiquei entre o ferido, o réu agora já, o que tinha dado o tiro, e os 2. Então eu fiquei o miolo. Meu Deus. E eu fiquei muito apavorada com aquela situação. E o pior, meu pai estava fazendo audiência no andar de cima do fórum, com a diretora, a juíza diretora do fórum. E uma funcionária abriu a porta da sala da audiência e disse, doutora, deu um tiroteio lá embaixo e a doutora Sandra está no meio. E meu pai, fazendo audiência, levantou e disse, realmente foi arma de fogo. Porque a doutora Milene era bem novinha, uma juíza bem menina ainda, e o meu pai, foi arma de fogo. Desceram os 2 correndo, mas eu já tinha sido tirada daquele meio ali e me colocaram sentada numa sala de audiência da frente, por um outro juiz e por um outro advogado que estava fazendo audiência também na sala de baixo, onde eu faria a audiência seguinte. De advogada de defesa, fui para delegacia de polícia como testemunha. E, enfim, esta foi uma das situações mais delicadas, vou dizer assim, onde eu me vi bem constrangida e temerosa, né? Mas me saí bem. Uma semana depois, esse moço, esse rapaz que eu estava defendendo, perguntou para Que levou os tiros. Que levou os tiros, ele sobreviveu, e perguntou para a esposa dele, na primeira, abriu os olhos e perguntou, e a doutora Sandra morreu? A Ivanice, que tinha sido também minha cliente na defensoria, e se conheceram no presídio, casaram no presídio, disseram, não morreu. Ah, então tá bom. Então, quando deu alta, foi lá me visitar. E um outro caso, assim, que eu me sinto muito feliz de ter participado, é um casamento atípico, vou dizer assim. Um casal adotou uma menina, porque não tinha conseguido ter filhos, e de repente teve 2 filhos. Viveram família, os 3 pequenos, e brincavam todos juntos, e os pais sempre criando aqueles 3 juntos e tal. Ficaram moços, e o irmão se apaixona pela irmã, mas se apaixona mesmo pela irmã. E daí? Como é que o irmão vai casar com a irmã? A mãe sabia que não era de sangue, né? Não eram irmãos de sangue. Mas a adoção, ela não tem como desfazer a adoção. E foram criados juntos. Criados juntos. Olha, eu já fiquei imaginando um enredo de novela. Esse caso realmente é lindo, é lindo. Eu passei muito trabalho para fazer aquele desfazimento da adoção, mas eu consegui encontrar a mãe verdadeira. E antes que ela completasse 21 anos, então, a mãe
quis pedir de volta a filha, e neste trâmite todo eu tive muita ajuda de muitos juízes, porque não há previsão legal para isso, sabe? Sim, não costuma acontecer também. Não. Né? E daí bom, houve o desfazimento, eles casaram. Ele foi, no caso, adotado pela mãe biológica, ela foi entregue novamente pela mãe biológica, e aí eles não eram mais irmãos. Não, no papel ficou sem esse parentesco, né? Que era só de papel. E então voltou a ter o nome da mãe, a biológica. E era mãe solteira, e então não teve mais o outro envolvimento se tivesse o pai também, né? E o casal, então, tiveram 3 filhos, e cada filho que nascia, o casal ia lá me mostrar. Olha o que a senhora conseguiu fazer. Olha aí que coisa linda essa criança. Então, é muito gratificante esse tipo de ação, e que a gente fez bastante esforço, né, para conseguir realizar esse sonho de amor. Você estava me contando, Sandra, antes de começar o programa, né, a respeito da Sandra escritora, e eu ia dizer que essa carreira certamente rende livros, né, contando essas histórias. Rende. A gente vai para um rápido intervalo, depois dessas histórias. Fiquei impactada, confesso. A gente está aqui conversando um pouco sobre a trajetória da Sandra Rebelato e voltamos já já. Neste Dia das Mães, dê um presente único com as vantagens exclusivas do Clube D+. Uma oferta incrível para presentear quem é mais que especial. Todo o conteúdo do Grupo Diário e todas as vantagens do Clube D+, a partir de R$10,49 por mês. Assine agora e torne o mês das mães ainda mais especial. Grupo Diário, informação onde você estiver. Clube D+, muito mais vantagens para você. Clube D+, é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Na programação da CDN e da TV Diário, o médico Renor Beltrame recebe convidados para abordar temáticas relacionadas aos avanços médicos, novidades do segmento e informações que ajudam o ouvinte e o telespectador na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Espaço Saúde, aos sábados e domingos, a partir das 8h30 da manhã. Amigo agricultor, com a Itaimbé Máquinas você pode contar. Há 55 anos representamos a marca Massey Ferguson, motivados pela excelência em todos os nossos serviços. O jeito de atender que só a Itaimbé tem. O suporte mecânico especializado, as peças genuínas e de qualidade, além da cobertura de atendimento de mais de 70 cidades. São diferenciais que fazem da Itaimbé concessionária Massey Ferguson destaque em solo gaúcho. Itaimbé Máquinas Massey Ferguson, 55 anos de conexões reais para evoluir com o agronegócio. O Grupo Diário está com o Inter SM na temporada 2023. Acompanhe a transmissão da partida entre Inter de Santa Maria e Lajadense nesta quarta-feira, na Rádio CDN e com imagens na TV Diário. Vem torcer com a gente. Parceria, KTO, Rede de Postos JP, Grupo Felite, Casa dos Pneus. A Casa dos Pneus traz 2 novidades para Santa Maria e região: selante 0 furo e a calibragem com nitrogênio. Tecnologias para os pneus de seu automóvel. Aplicando selante 0 furo, pneu furado nunca mais. Calibrando com nitrogênio, economia de combustível, durabilidade e segurança. Confira estes e outros serviços na Casa dos Pneus, na Avenida Dores, 847, ao lado do Santuário de Schenstadt. Informações pelo 55-3223-0033. Casa dos Pneus. Seu caminho passa por aqui.
DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui conversando com a Sandra Rebelato. Ela, no último bloco, nos contando sobre os casos inusitados, para não dizer assustadores até, e bonitos também, da parte do trabalho dela como defensora pública por mais de 20 anos. É isso, Sandra? Sim. Sandra, em que momento tu decidiu seguir uma carreira política, se candidatar a vereadora? Qual foi esse momento? Dentro da defensoria. Por quê? Porque lá o meu atendimento era individualizado, né? Cada pessoa chegava, eu tentava resolver o problema ali. Nem sempre era jurídico o problema. Muitas vezes emocional, muitas vezes falta de emprego, e enfim. E eu comecei a pensar, eu tinha 48 anos quando me aposentei. Eu era muito nova, eu pensava assim, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa por essas pessoas que eu praticamente direcionei a vida, né? Porque os clientes, eles se tornam amigos e eles continuam indo na defensoria para contar que compraram um carro, para contar que compraram... Se apegam. E... Enfim, eles têm ali uma referência. E eu me tornei essa referência para essas pessoas todas que eu atendi. Digo, mas eu preciso continuar ajudando de alguma forma. E eu me aposentei no ano de 2000, 14 de julho. Daí, politicamente, eu sempre tive a referência paterna, que meu pai tinha sido vereador e tinha feito esta carreira bonita também. E os políticos, amigos do meu pai, vieram: Sandra, está na hora de tu entrar para a política. Eu disse: não, mas eu não tenho este dom, eu não, mas tem que ser. Resultado: dia 14 de julho eu me aposentei, já tinha que arrumar os papéis para fazer a inscrição como candidata a vereadora, e eu entrei assim no último mês anterior à candidatura, à eleição. No ano de 2000, é óbvio, eu não tinha feito campanha, não sabia como é que se fazia, eu não trabalhava nessa parte eletiva, apesar de, durante toda essa minha vida de defensoria pública, eu também ter sido membro da junta eleitoral durante muitos anos. Eu participava como uma pessoa do judiciário dentro do sistema do cartório eleitoral. Mas como participante, como há um cargo eletivo, eu nunca tinha participado. Não logrei êxito. Mas fiquei muito feliz porque eu tive o mesmo número de votos que a Cirleida Lalana, que tinha sido a minha iniciadora lá no magistério, lá no comecinho da minha vida profissional. Bom, então, tá bem, não estou tão mal. E daí sim, eu comecei a fazer parte do diretório, da executiva do diretório municipal. Eu comecei a me tornar ativista política. E no ano de 2004, tentei de novo, não deu de novo. E no ano de 2008, eu fiquei como suplente. Assumi alguns dias e em 2008... eu realmente venci, foi na terceira vez. Então, na terceira tentativa é que eu consegui me eleger como vereadora. 2012, novamente, me elegi.
E depois eu sempre dizia que dois mandatos, duas legislaturas eram suficientes para ter a experiência e também para fazer alguma coisa durante 8 anos. Era terminativo aquele meu período, tanto para mim quanto eu já havia falado no meu partido. Eu fico 2 legislaturas e não fico mais. E daí estava pronta para ir para casa, com a ideia de escrever os livros. Uhum. E daí o prefeito Jorge Fossobon nos convidou para participar, então, da prefeitura, no cargo de secretária de mobilidade urbana. Trabalhei 1 ano e meio nessa secretaria e Jorge Fossobon me pede para ir para a Secretaria do Meio Ambiente. 2 secretarias que, para mim, um desafio muito grande. Primeiro, eu tenho que dizer que eu aceitei, apesar de toda a dificuldade que eu enxergava que existia, porque meu filho é vítima de acidente de trânsito. Ele é paraplégico por conta de um motorista alcoolizado que bateu nele. Ele estava de moto e eu disse, bom, se Deus está me chamando para cá, é porque eu preciso ajudar outras mães a não passarem pelo que eu passei. Então, vou aceitar. Aceitei e me dei muito bem, gostei, participei de muitas ações difíceis no trânsito, na rua, na noite, nas sinaleiras, né? Nos semáforos que, quando estragavam, era um problema. Gostei muito de trabalhar lá, uma equipe de trabalho maravilhosa, são meus amigos até hoje e gostei. Fui para o meio ambiente. No meio ambiente, eu sabia que existiam muitos problemas, muitos, porque o meio ambiente é uma situação de muito cuidado do Ministério Público, de muito descuido das pessoas. E eu disse, eu prefiro ficar numa outra situação que não seja de contrariedade com as pessoas, né? Mas fui. Gostei demais do meio ambiente. Foi surpreendida. E me surpreendi com a tarefa. Gostei mesmo e até hoje eu tenho, assim, envolvimentos desde o juntar uma tampinha do chão. É importante que a gente cuide. E tenho comigo esta dedicação ao meio ambiente que eu, antes de ter estado lá, eu não tinha. Se despertou para todos. Me despertei. Sandra, nós temos aqui, estamos falando sobre as especialidades, várias carreiras, mas a gente tem aqui especialistas em Sandra Revelato. E a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 3 primeiros áudios. E aí tu me diz quem são essas vozes, quem são esses especialistas em Sandra. Sandra, amiga amada do meu coração. Falar da Sandra em poucas palavras é uma tarefa muito difícil, pois eu precisaria de muitas horas para dizer tudo que essa mulher maravilhosa fez, faz e com certeza continuará fazendo, sempre pensando no coletivo. Conheço a Sandra defensora, política, gestora, filha, mãe, irmã, tia, avó e amiga. E ela é sempre a mesma Sandra. Respeitosa, paciente, humana, conciliadora e ética. Valores esses que ela traz de berço. Se eu tivesse que definir a Sandra em 2 ou 3 palavras, seria rocha de mel, pois ela tem a fortaleza de uma rocha e o coração de uma menina, doce como mel. Te amo, minha amiga e irmã. Te amo, deusa. Beijos. Sandra é mais que uma amiga, é minha irmã gêmea de alma e espírito.
amiga de todas as horas, alegre, leal, parceira solidária na alegria e na tristeza, excelente companheira de viagem. Tem vários momentos especiais em nossas vidas que carrego comigo sem esquecer, jamais, dado as peculiaridades que dele surgiram. O primeiro foi quando trabalhávamos juntas, advogando em vários distritos e municípios, inclusive no interior de Santa Maria, onde verdadeiramente nos encontramos tanto no trabalho quanto na vida privada e social. Segundo momento foi quando viajamos juntas a Portugal, só eu e ela, e alugamos um carro, eu dirigia e ela era minha copiloto. Foi muito divertido, foi hilário, fatos hilários aconteceram. Um deles, e que não se perde na minha memória, foi quando chegamos em Lisboa, bem felizes, tomamos um ônibus panorâmico, turístico de 2 andares e fomos fazer um passeio pela City. A Sandra, preparada como turista, colocou seus óculos escuros, um chapéu de praia listrado, maravilhoso, pegou seu celular, colocou no bastão pau de selfie e saímos a fotografar as encantadoras paisagens de Lisboa ao som de um estilo musical português. Na primeira volta, o ônibus entrou em uma avenida. Ela, encantada com a paisagem, desapercebeu-se do tamanho do seu bastão pau de selfie, que carregava seu celular para as fotos, e se enganchou nos galhos de uma árvore que beirava as calçadas, derrubando seu celular. Foi um verdadeiro episódio burlesco. Eu sempre vou agradecer ter conhecido e sermos amigas. Um grande beijo, minha amiga, no fundo do meu coração. Olá a todos, oi mãe, meu nome é Gustavo, sou pai da Isadora, né? Sou filho da Sandra e venho por este áudio, né, dizer para ti, mãe, que eu só agradeço tudo que até hoje a senhora fez, faz e continua fazendo, né? Que é dando todo o auxílio, o apoio, tanto para mim quanto para a Isadora. E a tua trajetória profissional, não só eu, como muitas pessoas, né? Assim, do teu meio, que te admiram como pessoa, como profissional. E eu, como filho, né? Te admiro como mãe, né? Aquela mãe forte e que nunca deixou abater nas piores horas, e nas melhores horas a gente está sempre aproveitando, curtindo junto com a família. Isso a gente gosta mesmo, né? Então, mãe, eu deixo aqui meu abraço, um beijo no coração, te amo muito, e que continuemos sendo felizes, tá, mãe? Um beijão, te amo. Tivemos então aí a Janete, a Eliane e o Gustavo. Dizer o quê, né? A Janete tem vivido comigo desde a época da defensoria, conforme ela disse. Amigas. A Elaine, desde antes da defensoria. Muito tempo antes. Me ajudaram sempre muito. Eu me emocionei agora com essas palavras maravilhosas dessas duas minhas irmãs. Eu não tenho irmã de sangue, mas eu tenho as duas minhas irmãs, minhas grandes amigas. E meu filho, o meu filho tem sido para mim a maior surpresa pela mudança de comportamento após eu ficar em casa, eu cuidando dele. Ele sabe o que eu estou falando e eu vou dizer que esta é uma vitória que eu coloco por conta das orações que eu comecei a fazer a partir do tempo em que eu tive mais tempo de ficar com ele ou de poder ir à igreja, porque inclusive a parte da religiosidade
ela ficou descuidada pelo motivo de estar sempre envolvida com questões do trabalho. E agora tenho uma novidade, eu agora estou fazendo parte lá da Ação Social São Frei Pio, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e estamos trabalhando muito lá. E meu filho, que nunca quis ir à igreja, já foi em 2 oportunidades neste mês de maio, no mês das mães. Então, eu agradeço muito a ele também esse presente que ele me deu no Dia das Mães. E eu não posso deixar de dizer que domingo, no Dia das Mães, a minha filha também esteve comigo, me acarinhando, e nós 3 fizemos realmente um dia glorioso, maravilhoso. E a Alessandra ficou assim um pouquinho triste porque a Marcela não estava perto, mas agora tu falou esses nomes, vou aproveitar o gancho, vamos ver se eu acertei. Cabala, por favor, os nossos últimos áudios pra gente ver de quem são essas vozes. Boa tarde, pessoal. Me chamo Alessandra, sou filha da Sandra Rebelato e hoje eu venho agradecer a Deus pela vida dela, agradecer a ela pela minha vida, pelos cuidados, pelos exemplos, por todo o carinho dirigido a mim e aos meus. Eu morro de orgulho de ti, mãe. Morro de orgulho de ti. Me sinto honrada por ser tua filha. Te amo de todo o meu coração. Muito obrigada por tudo. Oi, eu sou o Enzo, neto da vó Sandra. Amo muito ela. Beijo, vó. A vó Sandra sempre foi exemplo. Exemplo de filha, de aluna, de mulher, de independência, de resiliência, de força, de garra, de esperança, amor, bondade e tantas outras diversas coisas. Ela é a minha maior e a mais linda referência. Eu tenho certeza que ela foi motivo de muito orgulho para o vô Lourenço e para a vó Jaci. Se eu for 1% de tudo que ela representa, eu já me sentirei extremamente grata. Te amo, vó. Tu merece essa e todas as homenagens do mundo. Um beijo saudoso aqui da tua Branca de Neve, diretamente da Ilha da Magia. Minha Branca de Neve. Acho que encerramos com chave de ouro esses depoimentos. Ai, meu Deus do céu, muito obrigada. Ô, Marcela, Branca de Neve. Tá bem. Ilha da Magia. Daqui uns dias eu vou aí te visitar. E teve um mocinho pequeno também nesses áudios. O Enzo consegui falar, mas isso tá muito bom. Ai, Sandra, tá agora nos minutos finais, eu ia lhe perguntar como a gente iniciou falando sobre as causas, que tu sempre voltou bastante da tua luta pelo direito das mulheres, e aí a gente tem um legado da Sandra vereadora, um dos que eu poderia citar aqui, a Semana da Mulher. Vou pedir para que tu nos conte um pouquinho do que foi isso, assim, resumidamente, para a gente entender. A Semana da Mulher, lembra que eu falei que eu me envolvi muito, estudei muito lá no tempo da Defensoria Pública, o assunto era mulher, o assunto era a Lei Maria da Penha, e eu trouxe para Santa Maria, inclusive, uma ocasião, a própria Maria da Penha. Nós fomos para o Itaimbé, 920 pessoas, mulheres, praticamente todas, assistiram a fala da Maria da Penha. E isso foi através da OAB, porque eu também trabalhava muito na OAB. E este evento aqui de Santa Maria, ele se transformou em evento estadual, porque a Maria da Penha foi pela OAB do Rio Grande do Sul em mais 2 cidades, aproveitando o gancho da minha programação aqui de Santa Maria. O que eu fiz quando cheguei na Câmara de Vereadores, naquele ano que eu fiquei, que eu substituí
Jorge Possobon, numa licença que ele teve lá em 2008, eu fiz 2 projetos de lei, instituindo a Semana da Mulher e o outro instituindo o Dia do Defensor Público, o Dia dos Operadores do Direito, 19 de maio, que é agora, em seguida, e são leis municipais transformadas em leis depois que eu já havia saído da Câmara de Vereadores, porque eu fiquei lá só 45 dias naquele ano. Sim. Então, a Semana da Mulher, em 2009, quando eu já estava lá como titular, vereadora titular, eu já iniciei a fazer as ações correspondentes à Semana da Mulher. Eram tantas as instituições que eu convidava, todas trabalhando em conjunto, que uma semana se tornou pequena. E desde então, nós festejávamos praticamente o mês inteiro de março com ações em todas as instituições que trabalhavam a questão da mulher, e fazendo parte de uma programação única da cidade, e a TV Câmara fazendo a divulgação. Então nós tínhamos assim uma abrangência de todas as mulheres de Santa Maria e até da Redondeza. Isso perdurou durante os 8 anos que eu estava na Câmara de Vereadores. Depois as coisas precisa ter uma coordenação, precisa ter um chamamento. Depois diminuiu e restou uma das coisas boas daquela semana, que ainda acontece, é o livro Elas por Elas, que foi um desafio que eu fiz à Casa do Poeta, para que escrevessem um livro, só as mulheres escrevessem um livro, uma crônica cada uma poesia cada uma, enfim. Camila, até hoje nós temos o livro Elas por Elas, e este ano, de forma inédita, ficou Elas e Eles. E eu, depois que saí da Câmara, eu passei a escrever algumas páginas também nesse livro. E também uma sobrinha minha, com 12 anos, também se tornou associada da Casa do Poeta e também está escrevendo. Então, é uma semente que foi lançada lá, né, na Semana da Mulher. E que hoje... um período também interessante, além de todas as ações, elas podem diminuir ou não, de acordo com a coordenação, é que uma semana que fique marcada, assim, como para um tempo de reflexão, para que esse assunto com seja certeza. Que deveria ser sempre, mas que seja, não, vamos relembrar, vamos refletir sobre o quanto esse assunto é importante. Ainda... Não, e ainda nos atinge, né? Em diferentes âmbitos, né? Continua. Sandra, agora pra gente finalizar, eu vou lhe fazer umas perguntas e tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier em mente. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Meus 2 filhos. Existe algum arrependimento? Existe. Uma saudade? Existe. O que te dá paz? A tranquilidade dos meus filhos. E o que tira essa paz? A doença deles. E se tu pudesse escolher um lugar em Santa Maria? Um lugar. Eu vou ter que dizer que é o Teatro Santa Maria. E uma palavra que te defina? Persistente. Isso aí. Sandra, hoje eu conversei aqui com uma advogada, professora, que já foi vereadora também, Sandra Rebelato. Sandra, quero agradecer imensamente tu ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, adorei te escutar. A gente passou por várias camadas da tua vida. A gente teve a Sandra avó, a Sandra professora, a Sandra vereadora, defensora das mulheres, a Sandra mãe. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer é todo meu e eu continuo aqui em Santa Maria à tua disposição. Ah, gente, agradeço. Sempre agora se dedicando, o que a Sandra faz agora? Agora estou bem organizada para a escrita dos meus livros. Então tá bom, teremos novidades e Sandra escrevendo, Sandra escritora por aí, mais uma coisa para esse currículo extenso. Obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui, um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês, um ótimo feriado também amanhã e nós voltamos no próximo dia. Amanhã não, né, Cabala? Amanhã nós teremos jogo.
Amanhã nós teremos jogo aqui na CDN, transmissão, mas quinta-feira teremos mais DNA. Tchau, tchau e um ótimo finalzinho de tarde. CDN, a rádio do Grupo Diário. Terça do Hortifruti Peruso, com a qualidade que você só encontra aqui. Abacate ou laranja umbigo 3,89 o quilo. Cebola ou batata inglesa rede 1 quilo 2,99. Repolho verde 2,99 o quilo no app. Brócolis 300 gramas 4,99. Aipim 2,99 o quilo no app. Abóbora cabutiá 1,89 o quilo. Banana prata 4,69 o quilo. Sobrecoxa de frango 8,89 o quilo. Experimente o suco 100% natural Peruso, feito na hora, 100% sabor. Viva Bem Odontologia e Saúde. Um novo conceito de clínica para cuidar de você e de sua família. Contamos com atendimento odontológico em todas as especialidades, como implantes, aparelhos dentários, próteses fixas e removíveis, estética dental. Também contamos com atendimento das especialidades médicas, clínico geral, além de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e muito mais. Estamos esperando você para uma avaliação. Vem pra Viva Bem. Nosso prazer é te ver bem. Práticas sustentáveis. Você sabia? Você pode colaborar. Que tal começar a separar o lixo para reciclagem, economizar água, optar por energias renováveis, fazer uma hortinha doméstica?